Fala galera, agora eu trazendo aqui mais um vídeo pro canal. Então deixa o like aí, se inscreve aí, compartilha, beleza galera? Galera, aqui eu fiz aqui uma caixa, né? Tá aqui a caixa. Uma caixa de grave para alto-falante de 2 polegadas, né? Esse alto-falantinho aqui, né? Galera, eu fiz aqui uma bancadazinha para nós fazer esse tipo de videozinho, né? Projetos em miniaturas e conserto em eletrônica, fazer algumas dicas em eletrônica, né? Para nós gravar, beleza? Então bora lá. Eu fiz essa caixa de grave, né? Terminei há pouco tempo, né? Eu não fiz vídeo dela, não gravei o vídeo fazendo, porque eu queria testar antes, né? Pra explicar pra vocês, beleza? Essa caixa de grave, ela basicamente tá seguindo as regras, vamos dizer assim as regras, mas os parâmetros de uma caixa normal de grave, né? Eu coloquei uns dutos internos, galera, aqui, ó, lá, né? Arranquei durante os testes para ver se melhorava, mas não tem muita eficiência, beleza? Testei com esse primeiro aqui, com esse alto-falante aqui de 2 polegadas, até que ele não deu um desempenho bom, eu fui arrancar e acabou arrancando aqui um pouco da borda dele, né? Aí peguei esse outro aqui, ó. Vamos voltar aqui a câmera rapidinho. Peguei esse outro aqui, que tá numa condição melhor, tá mais novo, né? E que é dessa paredinha aqui, você já conhece, né? Essa paredinha vermelha. Essa aqui tá em fase de construção ainda, faz muito tempo que eu comecei ela e não terminei, né? Mas essa caixa não rendeu bem. Beleza, não é tanto a caixa, é mais a condição desses alto-falantes, né? Quem está iniciando no mundo das miniaturas, geralmente inicia com esse tipo de alto-falante, né? Compra uma caixinha, ou o pai ou a mãe dá. E quando vai iniciar alguns projetos de miniatura, que nesse ali, quer que o projeto tenha um gravezinho, né? A gente vê num som grande, quer que um projeto pequeno tenha um grave. O que acontece? Com esse tipo de alto-falante, galera, você não vai ter aquele grave. Vou explicar por quê, beleza? Esse tipo de alto-falante aqui, eles são considerados alto-falante full range, beleza? O que é um alto-falante full range, Romário? Galera, esse tipo de alto-falantezinho aqui, ele pega basicamente todas as frequências, né? Tanto um pouco de grave, médio e agudo, né? Ou seja, ele não é um alto-falante que se concentra muito em uma área, tanto na de grave ou na de médio, entende? Ou médio grave. Ele basicamente pega todas essas áreas, beleza? Mas, Romário, eu vejo alguns projetos no YouTube que os caras usam esse tipo de alto-falante e dá um gravezinho bonito. E por que você está dizendo isso? Vamos por parte, galera, beleza? Geralmente quando você vê algum projeto no YouTube, eu já vi bastante projeto no YouTube com esse tipo de alto-falante aqui, 2 polegadas, com gravezinho interessante, né? Mas eu vou explicar. Nos vídeos que você vê que esse tipo de alto-falante tem um gravezinho até bom, os caras não usam a plaquinha dele original. Geralmente usam um amplificadorzinho com a potência maior, onde tem um botão que você consegue tanto aumentar um médio, como diminuir o médio e subir mais o grave, né? Tipo um amplificadorzinho com um cortezinho de frequência, né?
E geralmente eles não usam só um alto-falante, só um médio, só um alto-falante desse tipo 2 polegadas. Geralmente eles usam 4, 6, 8 ou até mais, né? E o que que acontece quando você usa mais de um alto-falante? Qual é a tendência de você usar mais de um alto-falante, né? É você ter o ganho por quantidade de alto-falante, tanto em potência como por área de pano, aqui nessa área de pano dele, né? Eu fiz essa caixa aqui, não é uma caixa tão fora do padrão. Você vai dizer aí, alguém vai dizer, ah, mas os dutos são de enfeite. Não são, galera. Esses dutos, eles, olha lá, ó, dá pra você ver lá, ó, o vermelho lá do outro projeto lá, ó. Certo? Ele tinha duto interno, tá aqui, ó, o duto dele, né? Testei vários tipos de música, né? Mais música com grave. Dá um gravezinho, dá, mas não é o grave que você talvez espere que ela dê, né? Esse tipo de alto-falante ele vai ter um gravezinho, mas é tipo mais um gravezinho com voz, né? Do que o grave com aquela pancada igual os graves são acostumados a entregar. É tipo o grave médio. O grave médio ele não é aquele grave com aquela pressão no sentido de sair aqui dos dutos, é capaz de mover papel, alguma cor do tipo. Não. É mais grave o médio. É aquela pancada, mas com voz, tá entendendo? Aquela pancadinha seca de grave médio. Ó, essa caixa aqui, ó, essa paredinha, ela tem os dutos que funcionam também, mas a litragem dela é maior. Mas ela não dá o grave com pancada. Ela dá mais um grave com voz. Beleza? Já essa aqui, essa branca, aqui, essa branca aqui, ela tem mais basicamente a mesmo tamanho de caixa. Mas a caixa dela não tem duto nenhum. Para esse tipo de alto-falante ela é melhor, porque ela tem mais pressão sonora, tá entendendo? Não pressão com movimento de ar. Tipo, esse tipo de alto-falante aqui, querendo ou não, ele é um subwoofer, né? Ele não é um woofer. O woofer é aquele de pano seco, né? Que é o movimento aqui de discussão aqui, né? No movimento aqui de discussão é bem pouquinho, aonde a caixa tem que ser bem adequada para ele, uma litragem bem adequada, tanto que seja para grave ou para médio, né? Já outros falando subwoofer, a caixa, a litragem, certo que tem que obedecer o alto-falante, pá, mas por ele ter uma excursão muito grande, né, ele consegue dar um grave bom, né? Então o alto-falante desse aqui, por ele ser subwoofer, era para ele render um gravezinho bom, mas não rende por questão desses coisas, desses parâmetros, por ele ser um alto-falante que basicamente pega todas as frequências, né? E um alto-falante pequeno em área de pano. Você só vai ter um bom rendimento com esse tipo de alto-falante se você tiver mais de 2 ou mais de 4 alto-falantes. Porque quanto mais quantidade, mais potência você vai ter e mais área de pano aqui, né? Você vai ter no projetozinho, né? E geralmente quando os caras fazem esse tipo de projeto, essas miniaturas com esse tipo de alto-falante, eles procuram os mais potentes e procuram fazer uma caixa onde todos os alto-falantes trabalham junto numa caixa só, diferente dessa daqui, né? Que seria basicamente uma caixa para um alto-falante. Quando os caras fazem, eles fazem uma caixa grande, onde coloca aqui os alto-falantes aqui, 2, 3, 4, mas que a caixa internamente ali atrás pega geral nos alto-falantes.
Então, com isso, eles conseguem dar mais pressão dentro da caixa e gerar um grave mais potente, né? Outra hora eu vou fazer outro vídeo mostrando, beleza? Ele tocando com essa caixa. E vou fazer o seguinte, vou botar ele para tocar com a plaquinha, a mesma música para vocês terem uma noção. Vou colocar ele para tocar com a plaquinha, que aqui a plaquinha tem a potência e impedância adequada para ele. E vou fazer o mesmo teste, como eu estou falando, no toca-CD, onde o toca-CD consegue dar mais pressão em potência e consegue ter uns ajustes na questão do grave, para você ver a diferença. Isso sendo a mesma música e na mesma caixa, para você ver a diferença. Esse daqui tá um pouco meio rouco, né? Então eu pensaria em fazer o teste com ele, por conta que o toca-CD, por enviar mais potência, geralmente deixa rouco esse tipo de alto-falante. Eu já perdi vários alto-falantezinhos desses fazendo isso, porque ele é 4 ohms e 3 watts, e o meu toca-CD ele trabalha em duas impedâncias, a 4 ohms e a 8 ohms. Então se ele pegar esse alto-falante aqui de 4 ohms lá, vai casar certinho com 4 ohms, e ele é 50 watts em uma saída. E esse alto-falante aqui só é 3, ou seja, estaria sobrando mais ou menos aí mais de 30 watts de sobra, né? Claro que vai depender do volume também, né? Mas mesmo assim, é muita potência, né? Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando a construção dessa caixa. Deixa aí nos comentários, beleza? Sua opinião, sua dúvida, né? Que eu fiz essa caixa aqui. Deixa eu voltar aqui a câmera. Eu fiz essa caixinha aqui que eu tenho a vontade de fazer um mini paredão com estilo aqueles que tem no mini projetos que chama, eu acho, que eles fazem uns paredãozinhos, que nem esses aqui, vermelhinho, só que mais top, né? Bem mais top na questão de LED e tudo mais. Coloca um gravozinho aí de 3 polegadas, 4 polegadas no máximo, e uns médiozinhos aqui, que nem esse aqui, 2 polegadas. Então eu fiz essa caixa aqui para fazer esses testes, né? Para ver se rende bem no grave. Infelizmente não rende. Rende aí mais no médio grave, né? Nos agudos rende bem, mas no grave mesmo não rende. Mesmo com a caixa dessa. É uma litragem pequena para ele ter um máximo de pressão. Ela está dividido meio a meio a telezinha dele, né? Coloquei invertido, coloquei frontal, não coloquei vários tipos de música. Quando você coloca uma música que tem grave, ele não rende bem. Quando você coloca uma música que tem mais o cantor cantando música tipo estilo pisadinha, música normal, ele rende bem, ele tem pressão sonora, mas pressão para grave ele não tem, né? Claro, se eu fizesse, por exemplo, quatro caixas dessa e colocasse 4 alto-falantes daquilo ali, que isso aqui é novo, é zerado. Isso aqui tá mais velho, já tá surrado, mas eu testei com os 2 alto-falantes e o rendimento não muda, né? O rendimento é basicamente a mesma. Então, se eu arrumasse 4 alto-falantes desse aqui, fizesse uma ligação em série, em paralelo, dependendo do que eu fosse de potência aplicar e a impedância, ia ter um rendimento melhor, mas você tem que fazer o teste com um para ver o rendimento. Você faz com um, então você vê o rendimento multiplicado por 2, por 3 ou por 4, certo? Porque não adianta você fazer uma caixa dessa, montar uma estruturazinha no meio do paredão, esperando uma coisa e na hora de você botar para tocar, ser outra, né? Que nem eu digo.
tamanho não é documento. Né? Não adianta você fazer um paredãozinho grande e ele não tocar nada, né? Que nem eu tinha o paredãozinho RM, quem viu aí no canal, ele tinha 4 médio e 2 grave de MP3 de moto. Eu fui e fiz o amplificador caseiro, coloquei nele e ele não rendia bem. Eu coloquei uma plaquinha e ele rendia muito melhor. Tá entendendo? Então, às vezes você monta um projetinho, faz a caixinha, que nem essa aqui, ó, caixinha bem, bem umas dimensão mais ou menos, né? E coloca o alto-falante invertido, então você tem muita perda, certo? Não é porque você pega um alto-falante assim desse aqui, coloca numa caixa invertido, que vai dar grave, né? Às vezes o alto-falante dá muito mais grave frontal do que invertido, certo? Então vocês têm que ver isso também. É tudo um conjunto. Caixa, alto-falante, potência que você vai aplicar, impedância que você casou nele ali, certo? Não é só chegar a construir e fazer, beleza? Galera, eu tô pensando em trazer uma segunda videoaula, como eu falei na live agora de tarde, né? Então, essa caixazinha aqui que eu fiz, já era para trazer no vídeo da videoaula, né? Para me explicar para vocês aí essas coisinhas que eu tô falando aqui com vocês, certo? Potência, tamanho de área de pano, impedância casada. Por isso que eu falei que eu necessito de um toca-CD que não seja do meu projeto para fazer esses testes. Porque uma plaquinha que nem essa daí, ó, uma plaquinha que nem essa daí, ela toca, né? Mas não tem potência suficiente para você ver a diferença de um alto-falantezinho desse tocando razoável e ele tocando no talo. Para vocês entenderem o que é potência em questão da placa, enviar potência e potência quando o som começa a distorcer, quando a impedância está acima ou abaixo do que o alto-falante pede, tá entendendo? Explicar isso tudo, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida você deixa no comentário para nós trocar essas ideias, beleza? Mas vou continuar. Eu fiz esses testes, não me agradou muito, beleza? Mas vou ver o que eu posso fazer, porque eu tenho vontade de fazer um projetinho, né? Mini, o mais potentezinho possível, né? E outra, galera, geralmente quando a gente grava para o YouTube, canais que têm condições financeiras maior, tem muito mais tempo nessa área de som, eles usam microfone profissional, né, que capta bem o som. Então, não se iluda quando você vê um projetinho tocando, você vê aquela pressão sonora na questão de grave. Tem microfone que capta muito a frequência baixa e passa para quem está assistindo uma impressão que aquele tipo de alto-falante, aquele tipo de caixa rende muito, mas às vezes não rende, beleza? Então, tenham consciência disso, beleza? Porque uma coisa é você gravar um vídeo para o YouTube só para vender aquela imagem. Outra coisa é você passar a realidade do jeito que é, beleza? Então é isso aí. Vou encerrar. Qualquer dúvida deixa nos comentários, beleza? E quando for domingo, no sábado ou domingo nós vamos pintar a paredinha gesso, beleza? Ela já está pronta, lançamento, tudo concluído. Só esperando a aplicação de tinta. Já estou começando a trabalhar nas fitas de LED para quando eu terminar a pintura já fazer a instalação definitiva dos LEDs, de tudo em geral, beleza? Então é isso aí, valeu e